primeira parte do livro de Tessalonicenses, Paulo, então, trata dessas questões, é a respeito da salvação. Paulo, ao usar o livro de Tessalonicenses, ao escrever o livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, ele está falando, no geral, sobre a salvação. É a primeira carta de Paulo. Paulo está começando o seu ministério. Ele ficou muito tempo lá em Alexandria. Não é Alexandria. Desculpa, é essa idade. Junto com Barnabé, e depois ele saiu para ministrar. Então, ele está ministrando de igreja em igreja e as mensagens são a mesma. Cristo é Deus, Cristo é homem, morreu pelos nossos pecados, nós somos justificados pela sua ressurreição e ele voltará. Então, Paulo aqui, em resumo, ele tem esse esboço na cabeça. Usar esse plano a respeito da salvação, esse esboço. A salvação na vida do cristão. O cristão tem a salvação em Cristo. E ele coloca 3 aspectos da salvação. E ele vai usar essas ideias. O primeiro aspecto é a respeito da justificação. Por isso que até agora ele falou que nós somos justificados. Então, a unidade que aconteceu, nós devemos orar pela igreja, porque a igreja existe, porque as pessoas que estão ali foram justificadas. Isto é, Deus bateu o martelo e falou, justo, não há mais condenação. Você está em Cristo, você creu, você foi justificado. Deus eliminou das suas costas a condenação. Aí você fala, é mesmo? Muitas vezes você não sente nada. Quando você foi acusado de algum crime, chega lá, você está com medo, porque você não sabe o que pode acontecer. O advogado de acusação vai te acusar, aconteceu algum problema, você pode ser condenado, ser preso. E diante da defesa e da acusação, e aí o júri, e aí, então, toda avaliação, de repente, você sabe que alguém pagou o seu crime. E aí o juiz, então, diante daquela avaliação toda, ele fala assim, justificado. Aí você vai brigar com o juiz? Não, eu sou criminoso. Eu não acredito nisso. Sim, você cometeu o crime, mas alguém pagou por você. E o juiz fala, justificado. E nesse caso, no caso aqui, é o filho do juiz que pagou o preço, para que você tenha liberdade. O que você vai fazer? Você vai ficar triste? Vai sair para casa? Eu fui justificado, não tem mais culpa. É isso? Não, né? Pessoal, você está com uma dívida num cartão, em alguma coisa, chega no banco lá, não, alguém pagou para você. Não aceito. Não, isso não se faz isso. Eu quero pagar em 20 anos. Não. Uma coisa que pode acontecer, você fala, não, é pegadinha. É malandragem. Estão querendo aprontar comigo. Cadê a TV que está gravando aí? Porque é inacreditável. É justamente isso. A justificação, Deus batendo o martelo ao nosso favor, não é inacreditável? E a gente nem tem ideia completa da nossa culpa diante de Deus. A gente acha ainda que não era tão ruim assim, não era tão grande. Só que ela era infinita e eterna. Impossível de ser pago. E mesmo que a gente crie uma religião espetacular, obedeçamos a religião que Deus colocou lá para os judeus, mesmo que a gente viva a nossa vida de forma, aos olhos do homem, perfeita, ela não é suficiente. Por isso que somente Jesus é suficiente e eficiente. Então, quando a pessoa ouve essa notícia, a sua dívida está paga, você crê? Você quer esse perdão? A pessoa, sim, eu quero. Então o juiz bate o martelo. Ok. Viva a vida. Você vai sair de lá, o que você vai fazer? Qual as primeiras providências que você teria? Deixa eu pegar os cartões de crédito aqui, vou gastar tudo de novo. Né? Que a gente faz quando tem uma experiência meio ruim com dívida assim, a gente corta. Aprendi a lição. Né? E algumas vezes no Brasil,
Você tem o seu cartão, está tudo sob controle ali, tudo certinho, está tudo. Mas de repente acontece uma doença na família e aí você atrasa um mês, atrasa o outro. Quando você vê, aquela bola de neve está enorme. E aí, porque você estava sob controle. Mas nós, seres humanos, a todo momento acontecem coisas na nossa vida que a gente não consegue controlar. Já aconteceu alguma coisa na sua vida que você não conseguiu controlar? Mesmo que você lutou para que aquilo não acontecesse, acontece. Tem tanta coisa que acontece. Perda de familiares durante esse coronavírus. Então, Paulo, em primeiro lugar, ele fala da justificação. A justificação, ela nos salva da condenação e dá para nós uma posição de justos diante de Deus, que não temos mais condenação. Justificação tem a relação com o nosso status diante de Deus. Éramos inimigos, agora nós somos feitos filhos de Deus. Recebemos o poder para nos sermos feitos filhos de Deus. Agora somos irmãos de Jesus Cristo e com Ele somos co-herdeiros, que a gente nem sabe o que é que está reservado para nós. Aí Paulo vai começar hoje a falar sobre santificação. Que depois de justificados, que é um ato, é aquele momento, pam, o martelo do juiz bateu, é um ato, e acontece no passado. Nós não estamos sendo justificados para chegarmos diante de Deus com o nosso viver e barganhar a nossa liberdade com Deus. Não. Nós fomos passado de um momento só, quando cremos, o juiz bateu o martelo e diz, inocente. Ninguém pode intentar acusação contra os filhos de Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Então, quando o meu coração duvida, eu tenho que me apegar à palavra de Deus. Eu tenho muitas ideias humanas que eu poderia pregar para vocês, ou para nós, mas eu estaria sendo desonesto. Eu tenho que pregar o que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus fala, no momento eu fui justificado. Pela fé nós somos justificados e estamos em Cristo. Mas no momento que eu creio que eu fui justificado, que eu me tornei puro, sem nenhuma dívida mais com Deus, eu não sou arrebatado e levado à presença de Deus. Você foi? E algumas vezes você olha para você, o que mudou? Não mudou nada. Deus não dá um crachá, filho de Deus. Você sente algumas coisas, sente uma certa alegria, sente uma certa paz, sente um monte de dúvidas. Agora parece que antes você tinha paz quando pecava, e agora você vive um conflito. Você ainda continua inclinado para pecar, mas qualquer coisa que você faz, parece que tem alguma coisa lá que te incomoda. É a ação do Espírito Santo. E aí você tem algumas vontades. Nesse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Mas aí não consegue. Por quê? A vontade está lá, mas ainda a velha natureza está tentando atrapalhar. Então você começa a ter vontade que antes você não tinha. De vez em quando você hoje eu não vou na igreja, mas na hora que o culto está começando, depois você fala, nossa, você sente um incômodo, sabe? Para, sai, não quero assim. Né? Um negócio que fica meio, dá uma certa culpinha na gente. E a gente tenta fazer outra coisa para não sentir culpado, incomodado. É a ação do Espírito Santo, é a ação da nova natureza. De repente alguém fala alguma coisa brava com você, que antes você já soltava os cascos, né? Soltava as esporas, e agora você aceita, devolve com uma resposta diferente. De vez em quando não, mas daí você fica incomodado, fica triste, fica aborrecido. Até que parece que a vida, depois que você creu em Cristo, ficou até um pouco ruim. Não é assim? Não vou nem pedir para ninguém levantar a mão. Parece que as coisas começam a não dar tanto certo assim.
Porque você está começando a lutar contra um império cujo governador, cujo dono é as obras de Satanás. Você se torna inimigo, você traiu ele. Você saiu do poder dele. É o que a Bíblia fala. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo foi lá e porque nós levantamos a mão. Algumas igrejas nós fazemos isso, né? Alguém que quer em Cristo, levanta a mão, né? É mais ou menos isso que aconteceu conosco. Quando vimos a mensagem de libertação, eu creio, eu sei que eu sou pecador, estou no lugar errado. O senhor pode me libertar? Jesus disse, bem aqui. E quando saímos, Satanás agora é nosso inimigo. Ele sempre foi, mas agiu de forma contrária, para manter a gente no poder dele. Agora não, agora ele é o feroz que está atrás de nós. Então agora Paulo vai falar da santificação, que não é um momento, é um processo contínuo de subida e descida, né? Mas estamos indo. A tranco e barranco nós estamos indo. E se nós olharmos a vida que nós somos hoje e aquilo que nós começamos, parecia que naquele momento tinha mais alegria, mais festa. Realmente, porque nascemos de novo. E hoje parece que é duro. Uma coisa que é interessante, na hora que nós nascemos de novo, aquelas coisas que são muito estranhas na nossa vida, a gente deixa assim numa facilidade. Mas quanto mais a gente cresce em Cristo, fica mais difícil as mudanças. Porque são mudanças mais estruturais, que estão arraigadas. É mais difícil. Esse é o processo de santificação. É luta, é batalha, é guerra. Então, nós com o Espírito Santo, com a nova natureza que é dada por nós, para lutar contra a velha natureza, nós vamos ter poder para ser salvo do poder do pecado. Nós podemos chegar a um ponto em que alguns tipos de tentação ou pecado deixem de existir. Aquelas inclinações que a gente tinha antes de se converter, que era gostoso, a gente começa a não querer mais. Mas não é de uma hora para outra. Então, santificação é essa luta. A glorificação é a chegada. É naquele momento em que Cristo vem, ou a morte vem, para nos libertar da velha natureza. Se estivermos mortos na vida de Cristo, então seremos ressuscitados, seremos glorificados e seremos cobertos com imortalidade, com um corpo novo. Aí também é um momento. Então é justificação, santificação e glorificação. É a consumação. Na glorificação, a velha natureza e esse corpo serão removidos de nós e teremos um corpo segundo Cristo. E viveremos para sempre com Deus. A presença do pecado é removida da nossa vida e estaremos para sempre com Deus sem ter a capacidade ou possibilidade de pecar. Nunca mais. Quando eu criei em Cristo, eu passei a ter direito à salvação completa. Eu não sou justificado e posso não ser glorificado. Não, no momento que eu fui justificado, eu estou sendo santificado e eu serei glorificado. Esse meio do caminho aqui vai dar para nós galardões, de acordo com o que nós servimos a Deus, de acordo com o que a gente glorificou a Deus com a nossa glorificação. Seremos disciplinados por Deus em alguns momentos, seremos corrigidos, seremos amados por Deus, mas a glorificação será um fato real para todo aquele que foi justificado. O pacote é completo, mas ele é um processo. Ok? Perguntas? Tranquilos? Complicado? Confuso? Vamos lá, começar algumas frases aqui sobre 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 3. Então, santificação, que Paulo vai ensinar aqui, é um modo de viver e é um modo de agradar a Deus. Então, é isso que Deus espera. Deus
ele anunciou a justificação e agora ele anuncia a justificação para nós, porque ele quer que esse seja o modo de viver, santificando dia a dia, crescendo em graça, crescendo em maturidade, crescendo em sabedoria, refletindo o caráter de Cristo a cada dia. É um modo de viver. E é um modo de agradar a Deus, porque Hebreus fala, sem santificação ou sem expiação, é impossível agradar a Deus. Com a justificação, eu entro na presença de Deus. Eu tenho acesso a Deus. Com a santificação, eu me mantenho na presença de Deus. Agora, é possível que um crente não esteja na presença de Deus? É possível. Através da comunhão. Sem a santificação, eu não tenho comunhão. Eu posso ser justificado e estar longe da comunhão com Deus. E Ele que começou a boa obra em nós, há de completar até o dia final, Ele vai usar todos os artifícios para nos trazer a comunhão e para que a gente glorifique a Deus. A Ele. Então, quando eu não busco a santificação, quando eu pratico o pecado, a minha comunhão com Deus é afetada. Mas o meu status de filho de Deus não é afetado. Desde que eu seja realmente salvo, porque alguns parecem, mas não é. Então, por um certo tempo, sairão fora. Não pertencerão, não farão mais nada e ainda blasfemarão. Vêm para o meio cristão para aprender algumas coisas, para depois falar o contrário, difamar. Não estou falando de igreja, estou falando do meio cristão. Né? Quantas pessoas a gente vê aí que foram para seminários, que aprenderam o cristianismo simplesmente para aprender, às vezes, para usar isso aí como arma agora contra o cristão. Então, a santificação é um modo de viver e agradar a Deus. Outra frase aqui, que é o cerne do nosso estudo hoje. Santificação é o processo de nos tornarmos menos parecido com Adão e mais parecido com Cristo. Todos nós nascemos em Adão. Só que quando Adão pecou, ele transmitiu, e a pecadaria, né, a natureza pecaminosa, foi transmitida a todos nós. Então, o que nós fazemos ao longo da história é nos tornarmos mestres e doutores em pecadaria. Desenvolvermos técnicas, métodos para pecar cada vez melhor. Esse é o espírito de Adão. O espírito de Adão é aquele cara que quer viver isolado de Deus, independente de Deus, não quer saber de Deus. E é isso que nós somos, éramos. E ainda a velha natureza de Adão está em nós. O velho Éder está aqui. E agora, com a nova natureza e o Espírito Santo, eu vou tentar remover Adão de mim, me despir, tirar ele de mim e me revestir de Cristo. Então, vou buscar seguir a Cristo em cada detalhe, para que Ele me incorpore no estilo de vida dele. Então, santificação é um processo, cada dia. Não é que nem justificação, que é um tchan. Não, santificação é um lutar dia a dia. Nós vemos Pedro, começamos a olhar a história de Pedro. Como era difícil para Pedro. Ele pensava que em algum momento estava até fazendo... agora cheguei, vou defender Jesus Cristo. Jesus Cristo dá uma panca. Não, Pedro, não é assim. Não é desse jeito que se pensa. E aí, no final, quando Pedro estava desanimado, aí caiu a ficha, ele achou que tinha falhado demais com Jesus Cristo, não tinha mais chance para ele. Jesus Cristo, Pedro, vem aqui, você me ama? Pedro, claro que eu te amo. Então, pastoreia, cuida dos meus cordeirinhos. Aí Jesus chega para ele e fala, Pedro, você me ama? Eu te amo. Então, pastoreia os meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Aí Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Aí Pedro nem falou, nem teve coragem, porque ele entendeu que as ideias dele eram totalmente humanas. Jesus conhecia. E aí Jesus disse, Pedro, pastoreia os meus cordeirinhos. Então há um progresso. Até depois que desceu o Espírito Santo, que formou a igreja, Pedro tem um processo muito legal, mas lá na frente ele dá uma pisada na bola, ele finge espiritualidade.
e Paulo tem que confrontar ele. Mas no final, quiseram crucificar ele igual a Cristo. Não, não, não. Eu não mereço tanto privilégio. Crucifica eu de ponta cabeça, porque eu não quero parecer que eu sou igual a Cristo. Ele é muito diferente de mim. Então, essa é a consciência daquele que está no processo de santificação. Ele sempre vai achar, eu ainda não cheguei lá. Então, santificação é o processo de nos tornarmos menos parecidos com Adão e mais parecidos com Cristo. Vamos ver, então, nesses 3 versículos, o que é a santificação para nós. Quase tudo eu já falei aqui, mas vamos lá. A santificação é progressiva. Não é porque você começou a fazer alguma coisa no meio cristão que você já atingiu o status, agora você é o power. Né? Não, tem muito que caminhar. Tem muito. Porque o padrão não é o líder do louvor, não é alguns líderes que a gente conhece por aí. O padrão é Jesus. Para ser igual eu sou, você tem que até diminuir um pouquinho. Assim, né? Cair um pouquinho, cometer alguns pecados. Agora, para ser igual a Cristo, está muito longe. Ninguém pode chegar. Eu estou a 2 quilômetros de ser igual a Jesus. Mas isso não deve desistir. Isso não deve nos desanimar. Pelo contrário, é aquilo que Paulo fala. Não que eu tenha alcançado, mas prossigo para alcançar. Eu tenho uma meta, eu tenho um alvo. E esse alvo é Jesus. E ele fala, vocês querem me imitar? Legal, vem comigo, porque eu imito a Cristo. O meu padrão é Jesus. Olha o que Paulo fala aqui, então, no capítulo 4. Finalmente, irmãos, isto é, Paulo começa a terminar o livro, mas ele vai demorar para terminar o livro, porque ele vai falar sobre consumação, a volta de Cristo ainda. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês, então, e os exortamos no Senhor Jesus. Isto é, eu peço, então pedir dá para você dar um copinho d'água, a pessoa pode rejeitar. Mas exortar não é dar opção. Então, para alguns, você pede, a pessoa obedece. Para outros, você tem que dar uma bronca, você tem que dar uma ordem. Então, Paulo fala aqui, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que não é uma opção, assim como aprenderam de nós a maneira como deve viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então, ele fala que a santificação não é uma opção. Então, quando a Bíblia fala, faça isso, ele fala, eu vou pensar no caso. Talvez é bom os outros fazerem, eu não. Não. Tem algumas coisas na Bíblia que a gente chama de imperativo. É para fazer. Então, Paulo fala, eu peço, mas também exorto. E eu exorto não porque eu sou o apóstolo, não, no Senhor Jesus. Tudo é por Ele e para Ele. Que assim como vocês aprenderam de nós, isto é, Paulo ensinou ele, a salvação não depende do que a gente acha, do que é certo ou não. A santificação ela precisa ser, como a forma, o que deve ser obedecido, deve ser aprendido. Não é segundo o meu nariz. Não é o segundo nem o que o pastor, líder de louvor, não. A gente tem que conferir tudo aquilo que as pessoas dão de informação para nós, se bate com as Escrituras. Se é o Senhor Jesus usando os apóstolos e esse livro aqui, para nos advertir. Ao longo, principalmente da Igreja Católica, mas toda a igreja passa por esse processo, a gente inventa coisas, rituais, modos. A gente traz novamente a santificação para o nível material, físico, em que, para louvar, a gente tem que agir assim, tem que falar uma palavra assim, porque isso é fácil, não muda o coração. Mas, ao longo da história de 2000 anos, o cristianismo recebeu uma enxurrada de regras, de leis, de costumes, para que os cristãos, o crente, o salvo, obedeça e assim até avalie. Puxa, eu estou seguindo a lei dos crentes. Já viu esse termo? A lei dos crentes. Então a pessoa se contenta, eu estou obedecendo. Mas foram regras humanas. Paulo ele combate isso quando Pedro queria fazer dessa forma também. Quando alguém queria impor sobre os cristãos, os gentios, as regras judaicas. Então,
A santificação é progressiva, mas ela provém, ela vem das instruções da palavra de Deus. Se não tiver na palavra de Deus, ou se contraria alguma coisa da palavra de Deus, não deve ser obedecida. E Paulo fala, vocês, assim como aprenderam de nós, a maneira, o jeito, como devem viver e agradar a Deus. É triste que muitas pessoas inocentemente estão felizes, com sinceridade, vivendo uma vida assim, e achando que estão agradando a Deus, mas foram enganadas. E Deus, quando olha para aquelas práticas, sente nojo. O apóstolo Paulo era assim. O apóstolo Paulo falou que ninguém superava o zelo que ele tinha por Deus, mas ele considerou tudo aquilo como esterco. Porque a sua mente estava enganada. Então nós temos que aprender a maneira de como viver e agradar a Deus. E Paulo fala, olha, nós pedimos a vocês, vocês estão fazendo, olha só que legal com essa igreja. Não somente estavam fazendo, Paulo pede para que eles continuem, porque é muito fácil a gente começar a fazer, mas parar. O que é mais difícil, começar ou continuar? Continuar. É mais difícil. Então Paulo fala, nós pedimos a vocês, vocês sabem, vocês foram instruídos de como viver e agradar a Deus, e vocês estão fazendo. Então, continuem. E ele fala assim, continuem progredindo cada vez mais. Cresçam. É interessante, eu não sei que tipo de fábrica você trabalha, que tipo de trabalho que você faz, mas, de vez em quando, eu vejo alguns videozinhos assim, algumas pessoas fazendo o trabalho, mas fazendo de um jeito que você fala, caramba, como que ele está fazendo? A habilidade, a velocidade. Não, isso aí não é ser humano. Agora, não começou assim. Não começou assim. Há um processo. Alguém deu dicas, alguém aprimorou, a pessoa foi perseverante, né? Foi difícil, mas agora ela tem prazer de ter alcançado aquele nível. Tem algumas especializações, algumas práticas que a gente faz aqui, que dá fama e você ganha muito dinheiro. Mas, diante de Deus, de repente vem a artrose, a artrite, tudo que é ite vem, e você fica só se lembrando dos grandes momentos do passado. Mas a santificação, quanto mais você fica especialista, mais agrada a Deus. E ainda assim, nós vamos receber palavras elogiosas de Deus em nosso favor. Porque a santificação agrada a Deus, deixa Deus satisfeito. Outras habilidades, elas talvez Deus até fique grato, né? Até premia, compense a pessoa. Mas com a idade ou com a mudança na sociedade, vai tudo por terra abaixo, perde-se. Você pode até perder o emprego porque agora você não é mais útil. Agora tem uma máquina fazendo em 3 vezes mais rápido que você. E aí você vive de lembrança. Santificação você não vai viver de lembrança. Quem vai lembrar vai ser o próprio Deus. E você vai lembrar de como Deus foi gracioso com você. Deus tolerou aquele modo de viver e o levou a ser parecido com Cristo. Então, aqui no final eu coloquei, né? Santificação, ela é progressiva. Nós precisamos aprender, nós precisamos fazer e continuar a fazer. Não é porque você alcançou, não, eu já fiz uma vez, já basta. Então, eu já fiz, anotei aqui, Deus, olha, um dia eu fiz isso, tá? Não, aquilo que a gente faz tem que continuar fazendo, tem que perseverar. Segundo, versículo 2. A salvação, além de ser progressiva, ela é imperativa. Isto é uma ordem. Deus deseja, sim,
Mas, além do desejo, é uma ordem de Deus. Veja que o versículo 2 fala: porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus Cristo. Não eram instruções da parte de Paulo. Não eram coisas que Paulo, as igrejas que eu estou passando, eu vou querer que elas sejam assim, que o pessoal se comporte assim. Não. Paulo recebeu ordem de Jesus Cristo para informar as pessoas, os salvos, de como eles deveriam viver. Desde que você receba uma ordem que esteja de acordo, um imperativo que esteja de acordo com a Bíblia, não hesite, obedeça. Agora, quando você receber, você vai receber de alguém. Então, verifica, compare na Bíblia se isso vem de Jesus ou não. Agora, a partir do momento que você recebe e você não obedece, você está desprezando e desobedecendo. Aí o problema é seu com Deus. E é difícil. E Ele vai querer que você seja parecido com Jesus. Então, novamente, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor. É interessante que quando a gente entra num trabalho novo, que a gente nunca viu nada, a gente vai receber orientação de como é a empresa, o propósito da empresa, a missão da empresa, o seu setor, quem que é o seu chefe, como que você vai entrar, se você entra, aonde você deixa o sapato, como você veste o uniforme. Aqui no Japão é um negócio, eu não sei como que seria eu, porque eu não consigo memorizar. É tanto detalhezinho, até as criancinhas quando vão na escola, caramba, é tanta coisinha que você tem, vai lá, coloca um stick aqui, vai, e a filha da Elisa menorzinha fazia. Eu falei, caramba, ela consegue. Se prepara, Ana. Como que é isso? Vocês sabem muito bem, melhor do que eu, as regras. Então, a partir do momento que você recebeu a instrução, a empresa espera que você ouviu e que você faça. Não tem outra lógica. Você foi instruído para fazer. Se você não fizer, eles vão querer saber por quê. Por quê? Eu entendi errado. Eu pensei que a bota era primeiro no pé esquerdo. Tá. Não é. Então você recebe a informação, a correção. Então, não, acho que você entendeu errado. Primeiro é isso, primeiro é aquilo. Depois o serviço também, como que faz. E tem alguns tipos de trabalho que você está com uma máquina ali, se você fazer errado, você perde muito, faz a firma perder muito dinheiro. Entenderam? Instrução é para ser. Eu não posso chegar, eu vou fazer do meu jeito. Tem momentos que você pode até sugerir. Acho que vocês já fizeram isso. Olha, eu posso fazer desse jeito? Aí o cara vai lá, legal. E te dão o quê? Até bônus, premiação. Nesse nível humano, é desse jeito. Agora, Deus é o Senhor de toda a criação. Ele sabe exatamente. Você não consegue chegar para Deus, olha, eu achei que assim seria melhor. Não tem. Nós podemos até chegar até Deus, Deus, me ajude, me clareia a minha mente, faz eu compreender isso. Então, por isso que a gente está constantemente em intercessão, para que Deus nos ajude a cumprirmos as instruções que Ele nos deu. E Ele tem muita alegria nisso. Isso é agradar a Deus. Então, santificação, além de ser progressiva, ela é imperativa. Não é uma opção de vida, não é, eu quero ter esse estilo de vida. Se você creu, se você é justificado, esse é o nosso caminho. Veja aqui hoje, alguns versículos de Levíticos, quando Deus chega para Moisés e manda Moisés escrever. Olha lá, Levíticos capítulo 11, versículo 44. Eu sou o Senhor. Por que Deus falava isso? Eu sou o Senhor. É o cartão de visita dele. Eu sou o Senhor, eu sou o Kyrios. Todas as coisas vieram por mim, eu criei todas as coisas, eu mando em tudo. Eu sou o Chachô do universo. Então, todas as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Isso soa para nós arrogância. Não, mas ele que criou todas as coisas, ele tem direito.
Mas, junto com essa voz, nós vamos encontrar, ao longo da história, a glória de Deus, que é sinônimo da sua bondade. É um Deus totalmente diferente. Mas o fato dele se apresentar como pai, ser chamado de paizinho, isso não coloca ele abaixo de nós. Ele sempre vai nos lembrar, eu sou o Senhor. E ele fala, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou o santo. Em outras palavras, Deus quer que a gente seja igual a quem? A Ele mesmo. Que a gente tenha o atributo da santidade na nossa vida. Ele nos justificou, nos tirou de condenação, nos declarou puros, e agora Ele nos diz, sejam igual ao meu atributo santo. Esse atributo é que qualifica todos os outros atributos de Deus. Deus é amor, o amor dele é santo. Deus é justo, a justiça dele é santa. Deus se ira, a ira de Deus é santa. Nunca nada em Deus é contaminado pelo pecado. Deus ele se revela em vários atributos, onisciente, onipresente, onipotente, vários atributos. Vocês estão estudando os livros aí sobre os atributos de Deus. Mas o único atributo que Deus repete, quando Ele fala, Ele repete 3 vezes o mesmo atributo, é a santidade. Santo, santo, santo. É o atributo mais importante de Deus. E Ele fala, sejam, meu alvo é torná-los santo. Até esses dias tem um problema aí na internet, que Deus faz, ainda que os teus pecados sejam com carmesim, com aquele vermelho feio, escuro, eu os tornarei mais brancos que a neve. O nosso estado lamentável, Deus, por ser santo, Ele quer que a gente seja santo. E o processo é a santificação, é a remoção de tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. É tirar o Adão e revestir-se de Cristo. O Senhor disse a Moisés, em Levítico 19, 1, 2, fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. É aquela ideia, Nós, como pais, sempre exigimos que os filhos façam alguma coisa. Falamos alto, até gritamos. Aí o filho olha para a gente e fala assim, que incoerência. Pede para a gente fazer alguma coisa, mas você não faz. Nós somos assim. Mas Deus não. Ele fala assim, sede santos, porque eu sou santo. Deus é coerente. E Ele sabe que esse é o melhor caminho que a gente pode desfrutar. A nossa mente nos engana, mas Deus sabe que é o melhor caminho, a melhor posição, o melhor estado. Não ser igual a Ele em essência, em poder, em natureza, mas ser igual a Ele na sua qualidade de viver, em santidade. Santificação é progressiva, ela é imperativa e ela é agradável. Porque Paulo fala assim, pois a vontade de Deus é a santificação, o desejo. Nós não ficamos assim, meio... Toda hora, eu não sei qual é a vontade de Deus. Estou orando para saber a vontade de Deus. O adolescente, eu estou orando para descobrir a vontade de Deus. Se eu estou na vontade de Deus ou não. Com quem eu devo namorar, casar, que tipo de faculdade devo fazer. Tem coisas que a gente tem que saber o que Deus agrada, mas tem uma coisa que a gente não precisa nem orar e nem perguntar. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 fala, qual que é a vontade de Deus? A nossa santificação. Se eu chegar para Deus, Deus, qual é a vontade do Senhor para mim? Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 3. A sua santificação. Não, eu não estou falando disso. Outra vontade. A santificação, ela é o alicerce para a gente conhecer Deus, ter intimidade com Deus e aí entender as portas que Deus está abrindo para nós. Na santificação, Deus, quando buscamos um adolescente busca santificação, o que acontece? Ela vai saber que tipo de marido Deus quer para ela. Com a santificação, nós vamos ter capacidade para avaliar o que devemos comprar ou não comprar.
Como devemos responder ou não responder? Deus, eu devo perdoar tal pessoa ou não? É uma crise. Quando tem a busca de santificação, não tem dúvida. Eu tenho o coração, eu tenho a mente de Deus. Então, aquelas coisas que eu busco saber a vontade de Deus, santifique. O que Romanos 12:1 fala? Rogo-os, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando buscamos a santificação, a gente experimenta, não é somente conhecer, a gente passa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que coisa fantástica! Quer alegria maior? Você não ter dúvida. Quantas vezes eu faço alguma coisa, será que isso está agradando ou não a Deus? Coisas boas. Quanto mais santificação, menos dúvidas você tem. Você sabe que isso vai glorificar a Deus. Você sabe que isso vem de um coração que não está produzindo nenhum engano, nenhuma maldade, ou aparência, ou orgulho. Porque aquilo está relacionado à vontade, à santificação de Deus. Veja que Romanos 12:1 e 2 falam, então, que eu acabei de ler, né? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não mais como sacrifício como era antigamente, que era somente ritual, mas agora colocar o meu corpo, todo o meu ser em santificação. Este é o culto racional de Deus. Sem santificação, nós não, se o culto nosso for somente ritual, isso não agrada a Deus, não tem nada a ver com Deus. Mas quando eu busco santificação, esse é um culto, é o culto inteligente. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Isso afeta o nosso viver, a gente começa a ter um outro padrão de viver. Mas deixe que Deus nos transforme pela renovação da mente. A gente começa a ser transformado. Aqueles direitos que a gente queria, aquelas reivindicações, elas deixa para lá, isso não tem nada a ver com Deus. Eu passo a viver um pouquinho de como Jesus vivia, como ele reagia. Então, mas deixa que Deus nos transforme, então a transformação vem pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a vontade de Deus é a nossa santificação. O que nós vimos hoje, então, no primeiro passo, que a santificação é um modo de viver e agradar a Deus. Ela é progressiva, então não desista se estava indo muito bem, daqui a pouco pisou na bola. Da onde você estava, volte a viver. É imperativa, não é uma escolha, e é agradável, vai agradar a Deus. É uma satisfação que Deus tem em ver os seus filhos buscando santidade. A religiosidade faz com que a gente se ocupe com coisas para fazer. As coisas para fazer só derramam suor. Mas santidade, principalmente nos relacionamentos, no nosso viver, no nosso pensar, no nosso tempo a sós. Então, algumas vezes a gente fala assim, né, vamos ver mais para frente. Eu não faço mal para ninguém, eu estou no meu canto aqui, né? O Putin, o Zelensky, Deus tem que resolver esse problema lá, porque eles estão matando pessoas. É interessante, Deus está mais interessado na sua santificação do que naquela guerra. E aí a gente vai ver, né, hoje, vai ver que áreas, por onde que começa a santificação, e são áreas difíceis para nós, né? Mas quando resolvemos os maiores problemas, os menores problemas são resolvidos automaticamente. Só lembrando uma coisa que a gente pregou lá em Efésios, como é o processo da santificação. É o caminho para uma mudança contínua, dinâmica e permanente. Então, deve se arraigar na nossa vida para a gente ter aquele estilo de viver, é o modo de viver. Primeiro, a gente deve remover aquilo que não tem nada a ver com Cristo. É uma escolha, uma decisão. Depois, renovar nossa cabeça com a palavra de Deus, aprendendo e estudando pessoalmente, ter um tempo de comunhão, um tempo de oração, para que a palavra de Deus passe a nosso viver. O Salmo 1 fala assim, bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor dia e noite. Esse meditar aí, acho que vocês sabem, é igual a vaca faz. A vaca tem
um estômago aqui no pescoço aqui, e ela mastiga o capim, coloca lá, não vai direto para o estômago, intestino. Durante o dia ela está lá, é um negócio interno dela, ela busca lá e mastiga de novo, vai lá e volta para lá. Sabe o nome dessa palavra? Dessa prática? Ruminar. A vaca rumina. Isto é, ela come, mas ela não engole, ela fica ali, volta e volta e volta e volta. Numa certa altura do caminho, ela vai engolir. Com a palavra de Deus é a mesma coisa que a gente deve fazer. Ler um texto de manhã, escreve no papelzinho e coloca assim, você entendeu? Eu entendi. Mas depois, na hora do almoço, dá uma manjada no texto. Estou aprendendo mais uma palavra aqui. Volta lá. Decora. Veja o contexto. Isso que é ruminar, é começar a pensar. E como que, o que isso me afeta? O que isso tem a ver comigo, minha esposa, meu esposo, com meus parentes, na igreja? O que esse texto, como que esse texto pode ser minha prática? Isso vai se tornando carne. É como você comer um hambúrguer. Em certa altura, aquela carne do hambúrguer se torna você. E aí, revestir. Então, você renova a sua mente, então isso é de Cristo, e aí você veste Jesus. Nessa cidade que Paulo estava com Barnabé, em Atos 13, foi a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos. Por quê? A palavrinha era cristianinhos. Isto é, eles viveram com tanta intensidade que cada um parecia que era um Jesus Cristo. Tinha traços de Jesus Cristo na vida dele. Não é somente o que eles falavam, mas era o praticar, era o viver deles. Então, esses são pequenos cristos, são seguidores, são aqueles que estão no caminho de se tornarem iguais a Cristo. Algumas frases para nós pensarmos também. Nossas metas pessoais devem ser muito elevadas. Nós sempre gostamos de criar padrões medianos para nós. Eu vou no Monte Fuji, eu vou até o meio. Nunca queremos metas muito elevadas. Agora, você ter meta para se parecer com Cristo é a melhor coisa que você possa fazer na sua vida. E Deus vai realizar isso. Jesus é o nosso mestre e exemplo de santificação. Quer saber como que é ter um modo de viver e um modo que agrada a Deus? É Jesus. Devo chegar cada vez mais próximo de Deus para que a vontade dele se torne a minha vontade. Então, cada vez mais as lutas de escolha e decisão. Será que eu devo vestir essa roupa? Não. Vão ser fácil. Será que eu devo fazer isso, fazer aquilo? E aí a luta vai ser entre o ótimo e o excelente. Não mais sobre o certo e errado, mas entre o ótimo e o excelente. Suas crises serão essas. Já pensou ter crises assim? Agora, ter crise se eu devo fazer o mal ou o bem, é quando a gente começa. Mas quando estamos na santificação, essas coisas deixam para lá. Eu enfrento outras crises. Essa semana, na casa da Aline, estivemos estudando o livro de Hebreus. A santificação não é o processo inicial para nos tornar salvos. A santificação é o começo depois que nos tornamos salvos. É o caminhar dos salvos. Exigir que uma pessoa que não é salva, que ela se santifique, é injusto. A pessoa não consegue. Ela pode até imitar um salvo no seu jeitão, mas ela não consegue ser justificada. Porque Jesus nos colocou numa aliança superior. Não é uma aliança de rituais, de religião. Ele colocou uma aliança superior e interior. Porque essa nova aliança que nós temos é baseada no caráter de Cristo.